continente oculto foi descoberto na Terra. Nosso planeta é uma mina de ouro de mistérios não resolvidos, mas você já pensou que poderia haver um mistério tão grande quanto um continente oculto? Antes de explorarmos este lugar secreto, aperte o botão de inscrever-se e toque no ícone da campainha para que você não perca nada do que acontece no lado incrível da vida. Durante décadas, as pessoas pensaram que sabiam tudo sobre a estrutura tectônica do nosso planeta. Quer dizer, nós fomos ensinados desde o jardim de infância que existem exatamente 6 continentes, certo? Os oceanos podem estar quase inexplorados, mas estamos confiantes de que vimos tudo o que a Terra tem para oferecer em termos de massa terrestre. No entanto, os geólogos recentemente abalaram o mundo com uma descoberta surpreendente. Afirmaram que encontraram um 7º continente, Zealândia. Esse é o nome inventado em 1995 por Bruce Luyendyk, um geofísico da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, para um pedaço de crosta continental na costa da Austrália. Na época, pensava-se que a massa de terra submersa fosse apenas uma laje de rocha situada logo abaixo da Nova Zelândia e da Nova Caledônia, ambas consideradas como arquipélagos. Uma pesquisa de 2016 intitulada Zealândia, o continente oculto da Terra, em tradução livre, publicada na revista da Geological Society of America, concluiu que os fatos são bem diferentes do que costumávamos acreditar. Os cientistas que participaram da pesquisa coletaram informações dos últimos 10 anos e descobriram que esse enorme platô submarino se tratava, na verdade, de um continente submerso. Você consegue imaginar? Todos os dados apontaram para isso: a diversidade de rochas e densidades, as diferentes elevações em relação ao fundo do oceano, as imagens de satélite, tudo. O mais surpreendente disso tudo é que a Nova Zelândia e a Nova Caledônia realmente fizeram parte dessa imensa rocha esse tempo todo. Elas não são ilhas, como pensávamos anteriormente, mas simplesmente picos saindo de um planalto continental ininterrupto. Que tal compartilhar essa nova descoberta com seu professor de geografia? O continente de Zealândia se separou da Austrália cerca de 60 a 85 milhões de anos atrás. Como todos os continentes ao sul do Equador, ambas faziam parte do supercontinente chamado Gondwana. Até recentemente, pensava-se que os continentes não pudessem ficar submersos desse jeito, em uma peça enorme, deixando apenas partes aparecendo acima da superfície da água. Só para você saber, a Zealândia mede 5 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a aproximadamente 2/3 da área da Austrália, mas mais de 94% da Zealândia está escondida a 1,5 km de profundidade abaixo do Oceano Pacífico. Naturalmente, muito pouco se sabe sobre este misterioso pedaço de terra. Para se ter uma ideia, considere o seguinte: há mais informações sobre a Lua do que sobre a Zealândia. Mas por que ela é considerada um continente se está submersa no oceano? Estamos acostumados a pensar que os continentes são basicamente pedaços de terra seca grandes o suficiente para abrigar bilhões de criaturas vivas. Isso não é exatamente verdade, no entanto. Os continentes são classificados por diversos critérios e estar acima da água não está entre eles. Surpreso? Bem, você deveria estar. Um dos atributos mais importantes de um continente é a sua elevação acima do fundo do oceano. Observe bem, eu não disse superfície. Sabe-se há mais de um século que as áreas norte e sul da Nova Zelândia são elevadas o suficiente para serem chamadas de crosta continental. A Zealândia, no entanto, tem lutado para conquistar esse título simplesmente por ser muito mais ampla e profunda do que a maioria dos continentes. Mas você tem que considerar o fato de que o nível do mar subiu muito desde a época da separação da Zealândia da Austrália, então ela poderia muito bem ter ficado submersa muito mais tarde. E dizer que ainda existem os mistérios de Atlântida. A segunda coisa a considerar na natureza continental da Zealândia são suas características geológicas. A elevação acima do fundo do oceano por si só não é suficiente para chamar de continente uma extensão rochosa, é claro. Então, os cientistas incluem outros sinais para tentar tornar essa vaga definição um pouco mais clara. A crosta oceânica consiste em grande parte de basalto e gabbro. A crosta continental, por outro lado, contém várias rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, como granito, calcário ou xisto. O terreno de Zealândia, embora profundamente submerso, tem tudo isso e muito mais. Houve dezenas de expedições marítimas nos últimos 20 anos que conseguiram colher amostras da crosta, e todas chegaram a uma mesma conclusão: as rochas que encontraram eram de natureza continental e não oceânica. A terceira prova que encontraram desse 7º continente é suficientemente forte para garantir este título. O solo oceânico tem normalmente 7 km de espessura, enquanto a crosta continental é muito mais espessa do que isso.
A crosta da Zealândia varia entre 10 a 30 quilômetros de espessura. É claro que isso ainda é menos do que a espessura média das crostas continentais, que é tipicamente de até 46 quilômetros, mas ainda é mais espessa do que o fundo do oceano. Então, reunir os fatos duros e frios é o suficiente para considerar a Zealândia um continente genuíno. Afinal, você não pode discutir com os dados agora, pode? E por fim, há o aspecto dos limites e da área quando se trata de classificar um continente. Você não deve ficar surpreso agora ao saber que, mais uma vez, a Zealândia cumpre todos os critérios necessários. Os continentes têm bordas naturais bem definidas. É por isso que, por exemplo, apesar de seu enorme tamanho, a Groenlândia é considerada parte da América do Norte e não um continente. Quanto ao tamanho de um verdadeiro continente, os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão única sobre isso. Existem microcontinentes, como por exemplo Madagascar e Maurícia, para citar apenas alguns. Então, como a Zealândia é dezenas de vezes maior do que qualquer um desses dois lugares, pode definitivamente ser chamada de um continente de tamanho natural, sem nenhum micro na frente dele. Com tudo isso dito, você agora sabe que a Zealândia cumpriu todos os requisitos para ser considerado um continente. A parte mais interessante é que não há uma lista de verificação cientificamente aceita para classificar como continente. Isso mesmo, nenhum corpo científico reconhece formalmente os continentes. Então, talvez seja apenas uma questão de tempo até que as crianças estejam aprendendo sobre os 7 continentes do mundo em vez dos tradicionais 6. A Zealândia tem sido objeto de debate há mais de 2 décadas, e esse estudo de 2016 que mencionei anteriormente mostrou todas as evidências para apoiar o movimento de classificar a Zealândia como um continente. Os pesquisadores acrescentam que o valor científico de classificar a Zealândia como continente é muito mais do que apenas um nome a mais na lista. Basicamente, seria incrivelmente útil para a comunidade científica explorar a natureza da crosta continental da Zealândia. Um continente que pode estar submerso e permanecer intacto depois de todo esse tempo é um verdadeiro achado para geólogos do mundo todo. É emocionante pensar nessa oportunidade incrível que os cientistas têm agora. Podemos descobrir muitas coisas sobre o nosso planeta que nunca poderíamos imaginar antes de perceber que havia uma nova terra oculta nas profundezas do Oceano Pacífico. Imagine o choque que os neozelandeses devem ter experimentado depois de saber que eles vivem em um continente e não em um arquipélago. E fica ainda mais emocionante quando você pensa em outras descobertas que podem ser feitas no futuro. É como um grande jogo de esconde-esconde, continentes inteiros esperando para serem encontrados. Ei, quem sabe, talvez um dia desses encontremos a Atlântida no meio disso tudo? Então, amigo incrível, depois de descobrir sobre a Zealândia, você acredita que existam mais continentes escondidos no nosso mundo? Compartilhe suas teorias nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar esse vídeo um like, compartilhá-lo com seus amigos, mostrá-lo para o seu antigo professor de geografia e clicar em inscrever-se para ficar sempre atualizado sobre o lado incrível da vida.